tropa, vamos começar com as análises desse sabadão recheado de jogos, né? Estamos voltando com Na Cara do Gol aqui, porque nada da FIFA. Eu não faço vídeos aqui analisando jogos, porque eu não gosto dos jogos das seleções, né? Então por isso que eu não faço Na Cara do Gol, mas com o fim da data FIFA, nós voltamos à nossa programação normal. E esse sabadão que está recheado de jogos, tá? Nós temos Brasileirão, final da Copa da China, Ligue 1, Bundesliga, italiano. Cara, tem muitos jogos, Premier League, muitos jogos para poder analisar com vocês, para vocês. E eu vou estar analisando tudo aqui nesse vídeo. Tudo aqui nesse vídeo eu vou estar analisando para você, tá? Mas antes eu já quero te dar um recado extremamente importante para você que está aqui vendo esse vídeo, tá? E quer ter acesso a todas as minhas bets de pré-jogo no futebol por um mês, gratuito, tá? Todas as minhas bets no futebol, somente de pré-jogo, gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição para você ir no meu Instagram e mandar lá no meu direct Sniper. Eu vou saber que você quer entrar gratuitamente, eu vou te mandar o passo a passo para você entrar, tá? Sem você pagar nada, vai ter acesso durante um mês de todas as minhas bets de pré-jogo no futebol. Vai lá, manda logo, porque aí você só me copiar, cara, só me copiar. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar tudo, tá? Já se inscreve no canal. No final, se você gostar das minhas análises, você deu aquela curtida, deu like, para que o algoritmo do Instagram entregue para mais pessoas. E também compartilhe com dois amigos seus que gostam de apostar, beleza? Sem mais delongas, vamos lá começar aqui com o Brasileirão Série A. Nós temos três jogos que eu considero três jogos de extrema importância, tá? Porque são três jogos de times que estão brigando, um para ser campeão, dois para ser campeão do campeonato. E tem também um jogo que vale ali praticamente lutando contra o rebaixamento. No caso do Botafogo, vai enfrentar a equipe do Vitória, tá? O Botafogo vai jogar dentro de casa. O Botafogo que vem de um empate contra o Atlético Mineiro, tá? Um empate onde o Botafogo teve praticamente um tempo com um jogador a mais e vacilou feio de ter empatado com o Atlético Mineiro, vacilou feio de ter empatado com o Cuiabá. E eu acredito que esse jogo o Botafogo vai ter uma certa dificuldade. Por quê? O Botafogo tem tido dificuldades em enfrentar equipes que têm um estilo de jogo reativo. Ou seja, aquelas equipes que descem um bloco, jogam com um bloco baixo, todo mundo atrás da linha do meio campo, se defendendo e buscando jogar por uma bola. O Botafogo tem tido essa dificuldade, tá? E até inclusive eu quero ver o que é que o Arthur Jorge vai pensar para poder aplicar nessa partida para superar esse bloco baixo que o Vitória deve fazer. Mas isso favorece para algo, isso favorece para uma coisa, que é o mercado de escanteios. Tá? O mercado de escanteios, o Botafogo tem uma média muito alta, uma das maiores médias do Brasileirão. E dentro de casa, em todos os jogos, nos últimos 10 jogos, na verdade, em casa ele teve mais cantos do que os adversários. Tá? É um time, como eu falei, eles fazem muitos escanteios, tem uma média de mais de 6 escanteios cobrados, e cede poucos escanteios, uma média de menos de 3 escanteios cedidos para o adversário. E nesse jogo aqui é o estilo de jogo que eu comentei com vocês. Eu acredito muito que a gente vai ter um jogo bem reativo da parte do Vitória, tá? Então eu gosto da opção para o Botafogo ter mais cantos. Para mim essa é a melhor opção. Mas também eu gosto de estar a favor da vitória do Botafogo. Eu acredito que o Botafogo não vai vacilar aqui, tá? E outro time também que eu acredito que não vai vacilar é o Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar o Atlético Goianiense, que já está rebaixado. Por mais que o Palmeiras contra o Bahia não tenha jogado bem, pelo contrário, jogou bem mal, né? Mas as duas oportunidades que teve, o Palmeiras foi lá e marcou o gol. Foi lá e marcou o gol. Então esse é um jogo onde eu vejo novamente um favoritismo do Palmeiras, até porque precisa vencer esse jogo, pois o próximo jogo é contra o próprio Botafogo no Allianz, né? E tá somente 2 pontos de diferença. E como o Botafogo vai jogar em casa contra o Vitória, a tendência é que o Botafogo vence. Então também eu gosto de estar a favor da vitória do Palmeiras. E um confronto também bem interessante que nós teremos é do Juventude contra o Cuiabá. Esse confronto do Juventude e Cuiabá, por mais que o Cuiabá já esteja praticamente rebaixado, o Cuiabá e o Atlético Goianiense, esse é um jogo que eu gosto muito do Juventude pelo fato do Juventude jogar em casa. Cara, o Juventude em casa é uma pedra no sapato para os adversários. O Juventude que empatou com o Grêmio, né, por 2-2, mas poderia ter vencido. Chegou a perder pênalti, ia fazer o 3-1, mas perdeu o pênalti e acabou tomando um gol no último minuto. Mas em casa, a equipe do Juventude é uma equipe muito chata. É uma equipe que joga bem, é uma equipe que dá trabalho para os seus adversários, tá?
Por isso que eu gosto sim de estar a favor do empate anula para o Juventude, para você combinar em alguma dupla, um empate anula. Eu gosto sempre de proteger em caso de empate, por serem essas equipes da parte de baixo da tabela, de meio de tabela, porque são equipes que oscilam muito durante o campeonato. Então eu sempre protejo o empate. Mas a importância do jogo para o Juventude é extrema. Então isso para mim é um ponto muito relevante. Fora o fator casa também, que é meio relevante para a equipe do Juventude, tá? Vale lembrar que o Cuiabá está com 29 pontos, praticamente está rebaixado. É muito difícil o Cuiabá se livrar do rebaixamento. O Atlético Goianiense também praticamente rebaixado. E o Juventude está com 38 pontos aqui, ó, na Berlinda, todo mundo embolado aqui, tá? Então a vitória é muito importante para o Juventude, mas o empate anula aqui é a melhor opção, tá? A melhor opção. Já o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro foi um jogo que eu fiquei de fora, tá? Primeiro porque o São Paulo, por mais que venha bem, é uma equipe também que vem oscilando bastante, e o Atlético Mineiro vem jogando mal. O São Paulo é favorito, aqui, pelo fato de jogar dentro de casa. Eu gostaria que esse empate anula tivesse uma cotação melhor para poder aproveitar, infelizmente não tem, tá? Mas uma possível vitória do São Paulo para mim é bem arriscado, e também o mercado de gols é bem arriscado, porque o Atlético Mineiro tem adotado um estilo de jogo um pouco mais reativo, tá? Então os jogos do Atlético nos últimos jogos do Brasileirão têm sido jogos com poucos gols, por isso que eu decidi ficar de fora. Na Copa da China nós teremos um jogo também bem interessante, que é do Taishan contra o Xangai Import. E eu vejo esse jogo bem interessante, eu vejo um certo favoritismo do Xangai, né? É a melhor equipe, é o time que foi campeão da liga, é o time que tem o melhor ataque, tem a melhor defesa. Na verdade só perde para o Shenhua, né? Mas eles acabaram eliminando o Shenhua. Só que esse jogo, por ser um jogo único, eu gosto muito de atuar no mercado de gols, porque são dois times bem ofensivos. Tá? São dois times que têm uma média de gols bem alta, bem elevado mesmo. Inclusive, a porcentagem de ambos marcam nos últimos 10 jogos tem sido alta, 80% dos jogos, ou seja, 8 dos últimos 10 do Taishan e 7 dos últimos 10 do Xangai. Né? Como eu falei, a média de gols marcados, o mesmo aqui, é de 2 gols por jogo, uma média de gols muito alta. Então, o mercado de gols, para mim, eu vejo com bons olhos, na minha opinião, a melhor opção, tá? Gosto do ambos marcam, para mim tem um excelente odds, está pagando em 50. Eu gosto desse ambos marcam e gosto também do gol HT, tá? Para um gol no primeiro tempo. Inclusive, é algo que se repete bastante nos jogos do Xangai Import, tá? 90% dos jogos do Xangai aconteceu o gol no primeiro tempo. Então, eu gosto dessas duas opções para essa final e vejo um certo favoritismo para a equipe do Xangai. Na Ligue 1, eu vou ficar de fora desses jogos, tá? São jogos que eu vou trabalhar somente no live. Na Bundesliga, nós temos dois super favoritos, que é o Leverkusen, que vai enfrentar o Heidenheim. Apesar do Leverkusen ter oscilado agora nessa temporada, nessa fase da temporada, tá dando uma oscilada, mas eu ainda vejo um time bem favorito aqui contra o Heidenheim, que defensivamente é bem frágil, tá? E o Leverkusen vai jogar dentro de casa. Então vejo o favoritismo, gosto de estar a favor da vitória do Leverkusen e gosto de estar a favor da vitória do Stuttgart, tá? O Stuttgart vai enfrentar o Bochum. O Bochum também, que é uma equipe extremamente frágil defensivamente, por isso que eu acredito também que será um jogo também favorável para a vitória do Stuttgart. Então, uma duplinha excelente vai ser a vitória do Stuttgart e a vitória do Leverkusen. Um jogo também interessante é o jogo do Frankfurt contra a equipe do Werder Bremen. E um mercado que eu gosto bastante é o mercado de escanteios, tá? Eu gosto, vejo com bons olhos o mercado de escanteios. Aqui não está aparecendo as estatísticas do Frankfurt. Deixa eu ver se aparece do campeonato. Apareceu. Mas o Frankfurt também tem uma média muito boa de escanteios, tá? E eu gosto de estar a favor, sim, do Frankfurt para ter mais escanteios no jogo. Por quê? Eu vejo o Werder Bremen tendo um estilo de jogo aqui na casa do Frankfurt totalmente reativo. E o Frankfurt jogando dentro de casa, eles costumam propor mais jogo, principalmente contra essas equipes mais inferiores. Se fosse contra uma grande equipe, eles jogam com bloco baixo. Mas quando é a equipe mais inferior, ele costuma jogar com bloco alto e busca muito os cruzamentos, né, para a área, jogando pelas pontas e também as finalizações de fora da área. Então eu gosto sim de estar a favor dos mais cantos do Frankfurt, tá? Na Itália nós temos também jogos interessantes. Eu priorizo aqui a Inter de Milão, um favoritismo gigantesco diante do Verona, mesmo jogando fora de casa. Então acredito na vitória da Inter de Milão. Já o jogo da Atalanta contra o Parma, eu gosto de olhar para o cenário de gols, por mais que eu veja um Atalanta favorito. Cuidado, a Atalanta às vezes oscila bastante. Não tem oscilado, né, mas é um time que defensivamente costuma ceder muitos espaços
e essa equipe do Parma é uma equipe bem ofensiva. Então eu prefiro atuar no mercado de gols, né? No acima de 1,5 é bem interessante. Outro mercado também é o gol da Atalanta, também bem interessante, mas o mercado de gols eu gosto bastante. Eu prefiro o mercado de gols do que o mercado de resultado aqui para pré-jogo, né? No ao vivo você pode buscar a vitória da Atalanta se você vê que está pressionando, mas no pré-jogo eu prefiro gols. E inclusive só para mostrar para vocês o que eu falei do Parma, tá? Os jogos do Parma, ó, ele tem uma média, tem tido uma média de pelo menos um gol marcado por jogo e de quase 2 gols sofridos, uma média bem alta, tá? Uma média bem alta. 80% dos jogos, dos últimos 10 jogos da equipe do Parma aconteceu, ambos marcam, também uma estatística bem alta. Por isso que eu prefiro olhar para o cenário de gols aqui nesse confronto. Na Holanda vocês já sabem, né, velho? Não precisa nem eu estar falando tanto aqui. Na Holanda eu sempre vou estar a favor da vitória do Feyenoord, principalmente quando joga dentro de casa, e do PSV. E nesse caso do PSV, como vai enfrentar contra o Groningen, que é uma equipe que vem da segunda divisão, uma equipe mais fragilizada, eu gosto de estar a favor da vitória no HT do PSV. É uma aposta padrão que eu sempre faço na Holanda, que eu recomendo também para vocês. Na Rússia, eu sei que não tem na Bet365, mas tem na Bet5. E uma bet que eu vou deixar para vocês aqui vai ser a vitória do Zenit. É um jogo que é 6 da manhã, não sei se você já viu esse vídeo. Quem viu na sexta-feira à noite vai se dar bem, né? Mas a vitória do Zenit, tá? Eu vejo com bons olhos. E outros olhos também que eu vejo outro jogo que eu vejo com bons olhos é a vitória do Krasnodar. Tá pagando 1,68. Também é um jogo que eu recomendo para vocês, tá? O Krasnodar, que é o líder do campeonato, está com 37 pontos. O Zenit está com 36. Então ambos vão brigar, né, ponto a ponto para esse título, né, para essa liderança cada rodada. E o Krasnodar vai enfrentar uma equipe defensivamente bem frágil, uma equipe que está brigando para não ser rebaixado. E o Zenit, no caso do Zenit, vai enfrentar o Orenburgo, que é a pior equipe do campeonato, a pior defesa do campeonato. E por isso que eu vejo o favoritismo de ambos os times, tá? Por isso que eu gosto de estar a favor da vitória do Zenit e eu gosto de estar a favor também da vitória do Krasnodar, tá? Tem na Bet5, só clicar no link para fazer. Na Arábia Saudita, vocês também já sabem, inclusive eu deixei uma super odds para vocês na Bet5, lá na minha aba que é perseguido do Green, tá? E foi a vitória do Al Hilal, junto com o gol do Mitrovic, né? Para quem se sente mais confortável somente no gol do Mitrovic, também é uma boa, tá? Eu gosto sempre porque o Mitrovic marca na maioria dos jogos, então você vai ter muito mais greens do que red, as odds geralmente pagam bem e acaba fazendo a gente lucrar bastante, olhando até mesmo para o longo prazo. Na Escócia, a mesma coisa da Holanda que eu sempre comento, eu sempre vou estar a favor da vitória do Rangers e da vitória do Celtic, tá? E aqui não vai ser diferente, estarei a favor da vitória dos dois times, então falar aqui é chover no molhado. A Sul-Americana eu vou deixar para falar no final, tá? Mas na Espanha, nós temos alguns confrontos interessantes, mas eu não fiz nenhuma bet de pré-jogo na Espanha, tá? Não fiz nenhuma bet, vou deixar para trabalhar no ao vivo porque eu não gostei das cotações. Eu vejo o favoritismo do Atlético de Madrid, mas o Alavés é uma equipe que se defende bem, uma equipe chata e está pagando 1,36 para o Atlético de Madrid. Eu prefiro aguardar no ao vivo para pegar uma cotação melhor, tá? O Girona vai enfrentar o Espanhol. Também eu quero analisar como é que vai estar o Girona nesse pós-data FIFA para poder tomar uma decisão. É um time também que tem oscilado na temporada. E o Barcelona vai estar lá ainda sem o Lamine Yamal e ainda está em dúvida se o Lewandowski vai ou não para o jogo. E se o Lewandowski não for para o jogo, então fica um jogo um pouco mais arriscado, sem o Lamine Yamal e sem o Lewandowski. Caso o Lewandowski vá para o jogo, eu estarei obviamente de olho ali no gol do Barcelona, de olho também na vitória do Barcelona, né? Mas isso vai depender muito da escalação, tá? O Barcelona no jogo passado, perdeu o jogo passado, mas não era para ter perdido, teve um gol que teve um erro do sistema do semiautomático do impedimento, que acabou dando impedimento do Lewandowski. No gol do Lewandowski ele não estava impedido, tá? O gol tinha sido legal. A chuteira que foi pega na revisão foi do zagueiro e eles colocaram como se fosse do Lewandowski. O primeiro erro que eu vejo do semiautomático do VAR, né, para impedimento. Mas foi um jogo onde o Barcelona teve dificuldade, sentiu a falta do Lamine Yamal. Então é um jogo que eu prefiro aguardar, analisar no ao vivo para poder tomar uma decisão, tá? Na Liga da Superliga Turca, né, Super League, nós temos dois também times que é bem favoritos, que é o Fenerbahçe e o Galatasaray. Eu não gostei das cotações de pré-jogo, tá? O Fenerbahçe está pagando 1,46,
eu prefiro aguardar também no live para buscar uma cotação melhor e analisar como é que vai estar o comportamento do Fenerbahçe. No caso do Galatasaray, a mesma coisa, achei a cotação bem baixa, então eu prefiro aguardar no ao vivo para pegar uma cotação melhor. Na Premier League, nós temos dois favoritos claríssimos, que é o Arsenal, na minha opinião, é bem favorito jogando dentro de casa contra o Nottingham Forest, mas o Nottingham Forest é uma equipe que se defende bem, então é correto também a gente aguardar uma cotação melhor. Mas o mercado que eu gosto bastante aqui é para o Arsenal ter mais escanteios no jogo. Eu gosto muito dessa odds, tá? Para o Arsenal ter mais cantos no jogo. E nós temos também o Leicester contra o Chelsea. O Chelsea é a situação parecida que eu comentei agora com o Fenerbahçe, né? Tá pagando 1,46, na minha opinião, é uma cotação baixa. Eu prefiro aguardar no ao vivo, ver como é que o Chelsea está se comportando para pegar uma possível vitória do Chelsea, pagando uma cotação melhor, pagando pelo menos 1,60. E outros favoritos que nós temos é o Aston Villa contra o Crystal Palace, mas o Aston Villa vem de 3 derrotas consecutivas, por isso que eu fiquei de fora no pré-jogo, vou analisar no live. E também o City. O City vem de 4 derrotas consecutivas, isso nunca aconteceu com o Guardiola, e vai enfrentar um Tottenham, que é uma equipe muito chata, então eu vou estar de olho no live para essa possível vitória do Manchester City, mas dependendo muito de como está o jogo, tá? E eu não descarto o ambos marcam. Fiquem ligados também no ao vivo no ambos marcam. Tá pagando em 44, essa cotação não vale a pena, mas no ao vivo essa cotação deve subir bem rápido. O ambos marcam é algo que tem acontecido nos jogos do City e do Tottenham, né? Ambos com uma média de 2 gols marcados por jogo, mas ambos também sofrendo gol em todas as partidas praticamente, tá? Por isso que esse ambos marcam tá bem alto essa cotação e eu vejo com bons olhos. E para finalizar, galera, nós temos a final, né, da Copa Sul-Americana do Racing contra o Cruzeiro. E sinceramente, cara, eu vejo um leve favoritismo para a equipe do Racing. Tá? Eu vejo um leve favoritismo para a equipe do Racing. Eu fiquei de fora porque final é sempre jogos duros, sempre jogos complicados, sempre jogos truncados, né? Porém, o Racing, principalmente o Racing, é uma equipe bem ofensiva. Se a gente for olhar os jogos do Racing, geralmente são jogos com gols, né? Por isso que eu fiquei de fora desse confronto, porque uma odd seria aqui para mim interessante, seria o abaixo de 2,5, ou seja, para não acontecer 3 gols na partida, né, nos 90 minutos. Tá pagando uns 50, eu vejo isso com bons olhos, mas eu ainda estou pensando se eu vou, né, entrar nessa cotação, muito por conta do Racing, tá? Muito por conta do Racing, porque como eu falei, é uma equipe bem ofensiva. A equipe do Racing é bem ofensiva, mas o Cruzeiro vai adotar um estilo de jogo mais defensivo. Por que eu gosto do abaixo de 2,5? Porque geralmente as finais, pode olhar, velho, todas as finais, pega as últimas finais de todos os campeonatos, né? Principalmente desses campeonatos sul-americanos, Libertadores. Cara, você pode observar que os jogos geralmente são jogos com poucos gols. Geralmente acontece 1, 2 gols, 0-0. Mas é difícil você ver um jogo de final assim, jogo único, com 3 gols, 4 gols. É muito difícil. De uma competição grande, de uma competição de nível, no caso aqui da América, né? É muito difícil você ver isso. Historicamente, isso não acontece, né? Na maioria das vezes. Eu digo até 80% dos jogos das finais, se você pegar, não vai ter 3 gols numa final. É muito difícil mesmo. Mas o Racing é uma equipe muito ofensiva, como eu falei para vocês. Por isso que é uma cotação, é algo que eu vou estar de olho, mas é algo que eu ainda não fiz, tá? Mas para mim é a melhor aposta que tem. Para mim é a melhor aposta que tem. Eu sei que poucos gostam de apostar no under, né? Todo mundo, o jogo é favorável para gols, não gosta. Eu confesso que eu também não gosto tanto, mas eu tenho que analisar as probabilidades. E nesse caso, por ser uma final, a probabilidade maior é de acontecer esse under, tá? Galera, é isso. Que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia bem lucrativo. Não esquece de ir aqui, ó, curtir o vídeo, recomendar para o seu amigo, tá? E para quem quer ter acesso a todas as minhas bets de pré-jogo, manda aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar, mandar Sniper para você ter acesso, tá? De graça por um mês.